Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e hoje eu vou ministrar para vocês a segunda web-aula da disciplina de Metodologias de Ensino da pós-graduação na docência em Educação Básica. Eu estou no estúdio de gravação EAD do Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo eu tenho uma parede branca com as seguintes palavras: EAD, mudando realidades. Bom, eu sou uma pessoa morena, estou usando óculos, tenho cabelos escuros, estou usando uma camisa de manga comprida branca e uma calça preta. Do meu lado direito está a intérprete de Libras. Bom, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar na nossa web aula 2, nós vamos estudar o quê? Um pouquinho, sobre os pressupostos da metodologia montessoriana, da pedagogia Waldorf e da pedagogia Freinet. Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui um ambiente que simula uma sala de aula que utiliza a metodologia montessoriana. Bom, quem foi Maria Montessori? Então, ela nasceu em 1870. Ela é filha única de uma família de classe média, então ela era médica e depois se tornou educadora, certo? Em 1897, ela ingressou em um projeto de pesquisa em psiquiatria, no qual ela conheceu necessidades de crianças com dificuldades de aprendizagem. Foi a partir daí que surgiu o método montessoriano. Então, a partir de 1909, a parte suíça da Itália substituiu os métodos tradicionais de orfanatos e creches pelo criado por Montessori. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o método montessoriano. Então, elaborou um modelo de sala de aula que tenta promover a autoconstrução da criança, o que só seria alcançado a partir de uma relação com seu ambiente e com os atores inseridos nela. Estruturada por áreas de desenvolvimento, ou seja, educação cósmica, que compreendia na educação cósmica história, ciências e geografia. E também estudava o quê? Linguagens, matemática. Se a gente observar, tem muito material publicado, principalmente a questão de experimentação matemática utilizando o método Montessori. E tem também a questão sensorial e vida prática. Bom, vamos lá. A sala de aula conta com um exemplar de cada material, ou seja, não tem livro didático, certo? Então, tem um livro de vida prática, práticas sensoriais, material concreto, principalmente no conhecimento matemático, com característica fundamental do controle de erro. O material deve ser acessível a todos os alunos. Então, o agrupamento das turmas no método montessoriano é formado por crianças variando entre 2 ou 3 faixas etárias. Ou seja, não é aquele agrupamento tipo que nós temos no ensino tradicional hoje. Os alunos com 6 anos, eles vão para o primeiro ano do ensino fundamental. Não, no método montessoriano, então uma turma é formada, no caso, por alunos de 6, 7 e 8 anos.
Bom, quais são os pilares da educação montessoriana? O ambiente preparado. O que é isso? Nessa concepção, o ambiente é vivo, dirigido por uma inteligência mais elevada. Então, ele é organizado. Se vocês observaram aí na ilustração anterior, ele é adequado para a criança. Os objetos estão dispostos de uma forma que os alunos têm acesso, certo? Então, são componentes básicos do ambiente de uma sala de aula montessoriana. Conceitos de liberdade, estrutura, ordem, realidade, natureza, olha aqui, beleza e atmosfera, né? Então, vamos lá. O ambiente deve atender às necessidades biológicas e psicológicas da criança. Bom, autoeducação. Então, no método montessoriano, ela entende que a capacidade inata da criança de aprender. Por desejar absorver todo mundo à sua volta e compreendê-lo, a criança explora, investiga e pesquisa, seguindo seus interesses. Então, eu, professora Fernanda, tenho os meus interesses e as crianças também. Quando eu era criança, quando vocês eram crianças, vocês tinham os interesses. Então, no método montessoriano, tem esse cuidado, tá? Educação cósmica é a melhor forma de auxiliar a criança a compreender o mundo. Então, estimula a imaginação, né, e evidenciar que tudo do universo tem sua tarefa e que o ser humano deve ser consciente do seu papel cósmico, né? Então, qual o meu papel nessa sociedade de hoje, né? A criança, lá no método montessoriano, já é trabalhado isso, né? Tudo no universo tem uma tarefa, estimula o que é a imaginação. Bom, educação como ciência. É quando o professor utiliza um método científico. Então, vamos lá. O que o professor faz na sala de aula montessoriana? Então, ele observa, né, os alunos, cria suas hipóteses e teorias para atender o quê? A criança, tá? E para verificar a eficácia do seu trabalho. Então, utiliza o quê? Um método científico. Ela observa aquela criança que está se desenvolvendo em uma determinada área, as dificuldades, cria as hipóteses para vencer aquelas barreiras, utilizando, é claro, teorias, e a partir daí ela vai trabalhando essas dificuldades. Bom, outro princípio é criança equilibrada. É qualquer criança em seu desenvolvimento natural por meio da utilização correta do ambiente e da ajuda do adulto preparado. As crianças expressam características que eles são inatas, tá? Então, o adulto ele tem que estar preparado para auxiliar a criança nesse processo. A liberdade da criança deve ter como limite o interesse coletivo. Dirigir a criança para a independência. Então, é interessante o que diz Montessori, ele diz assim, ó. Ninguém pode ser livre se não for independente. Tá? As crianças têm liberdade para escolher suas próprias atividades da sala de aula. Uma característica interessante do método montessoriano é o quê? Respeito às individualidades e necessidades da criança. Então, observe que o método montessoriano não trabalha com livro didático, igual no método tradicional. No método tradicional, as crianças não podem muito ficar conversando, né? Já no método montessoriano, as crianças falam umas com as outras. E esse momento, ele é importante para a construção da aprendizagem. E fazem atividades em conjunto. Então, no ensino fundamental, nas séries iniciais, a gente ouve muito, eu sou mãe, as crianças conversam muito, realmente elas conversam, mas se a gente for observar a sala de aula tradicional, a posição das carteiras, então não favorece
essa construção coletiva das crianças, tá? Outra oportunidade que é dada do método montessoriano é da criança refletir sobre suas ações, tá? Montessori também trabalha a questão da natureza, do contato com a natureza, botânica, certo? E o respeito à vida em família. Bom, aí nós temos o adulto preparado, que é quem? O professor. Através de atividades bem preparadas, certo? Utilizando o método científico, tá? Ele observa seu aluno, que age o quê? Ativamente e através de intervenções, se necessário, tira suas conclusões e intervém quando este não está satisfatório. Esperando evitar a tendência humana de engessar em uma forma rígida os métodos usados na sala de aula, o que Montessori decidiu? Decidiu que suas professoras deviam, cada uma, escrever seu próprio manual, com base em uma compreensão individual da educação Montessori. Bom, o foco da educação montessoriana é o que? A criatividade, iniciativa, independência, disciplina interior. Isso aqui é muito importante no processo de ensino-aprendizagem, e a autoconfiança. Isso é muito importante nos nossos alunos da educação básica. Então, o planejamento no método Montessori, ele é trimestral, onde são descritos o quê? As competências e habilidades que devem ser desenvolvidas naquele período por aquelas crianças. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de finalizar essa parte do método montessoriano, a tábua de Pitágoras, que é uma tábua que foi utilizada por Montessori para ensinar o quê? Ensinar tabuada. Então, aqui nós temos na vertical os números de 1 a 10 e na horizontal também os números de 1 a 10. Então, como que a gente ensina a tabuada para o aluno lá da terceira série, a tabuada de multiplicação, utilizando essa tábua de Pitágoras? Então, a gente tem várias opções de joguinho. Então, ele quer saber, por exemplo, 6 vezes 7. Como que ele calcula? Então, ele vai procurar aqui na vertical o 6 e na horizontal o 7. Onde eles se encontrarem, olha aqui, 6 e 7, onde encontrou aqui dá o resultado, que é 42. Montessori foi além na tábua de Pitágoras. O que ela fez? A gente pode compreender como que chegou em 42. Observem que aqui tem furinhos. Então, o que ela fez? Ela ensinou os alunos, através do método analítico, a montar grupinhos. Então, aqui 6 vezes 7. Então, eu vou montar 6 grupos, com 7 feijões em cada grupo. E depois eu vou colocar aqui a tábua, coloca na mesa do aluno, e ele vai compreender porque o resultado de 6 vezes 7 é 42, certo? Então, são vários materiais concretos que foram utilizados por Montessori, principalmente em matemática, tá bom? Então, é bem interessante vocês utilizarem esse material. Professor, esse material é caro. Sim, tem um artigo que eu escrevi com uma outra colega sobre práticas inclusivas na educação básica, que nós temos o quê? Que lá nós descobrimos também essa tábua de Pitágoras, só que as professoras, como esse material um pouquinho de difícil acesso pelo seu valor, o que elas fizeram? Elas montaram essa tábua em EVA, certo? Em alto relevo, e incluíram ainda o quê? Os números em libras
e braille. Incluíram aqui fitinhas, né, que elas corriam para fazer as marcações. Então, assim, são materiais, é claro que a maioria dos professores da educação básica tem pouco momento de planejamento, mas assim, cada semestre, se a gente conseguir construir 2 joguinhos de matemática, se você trabalha matemática nos anos finais do ensino fundamental ou nos anos iniciais, no final aí de 10 anos você vai ter muito material utilizando o método montessoriano para você trabalhar com a criança, certo? Um dos objetivos lá do método montessoriano também é a questão da experimentação, por isso que ela trabalha muito material concreto, tá bom? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pedagogia Waldorf. Então, assim, observem essa imagem, né? Uma criança numa sala colorida, com um violão na mão, né? E várias folhas ali com notas musicais. Bom, observem bem, a pedagogia Waldorf tem muito a ver com esta foto. Bom, vamos lá. Bom, quem foi Rudolf Steiner? Foi quem desenvolveu a pedagogia Waldorf. Foi na Alemanha, tá? E segundo a pedagogia Waldorf, o objetivo dele é o quê? A visão integral do ser humano, né? Então, o objetivo dele é o quê? Uma formação integral. E nas aulas, na pedagogia Waldorf, a gente trabalha o quê? O sentir, o pensar e agir dos estudantes. Então, a priorização é no quê? Na experimentação. Também o método montessoriano também tem priorização na experiência, né? O aluno experienciar várias situações da realidade. Tem também, lembrem lá a figura, a foto, a imagem da criança, muita vivência artística. E também o quê? O contato com a natureza. E tem uma avaliação diferenciada, que nós vamos falar um pouquinho aqui, além da autogestão da escola. Então, como é estruturada uma escola que utiliza a pedagogia Waldorf? Então, a gente tem no primeiro setênio, que é o quê? Da infância dos 0 aos 7 anos. Então, a gente tem o segundo setênio, que a gente agrupa lá as crianças da juventude de 7 a 14 anos, e o terceiro setênio, que são os adolescentes de 14 a 18 anos. Então, é toda a educação básica. O sistema, segundo a pedagogia Waldorf, deve ser moldado de tal forma que qualquer ser humano, até a idade de 18 anos, tenha a possibilidade de quê? De aprender e de receber uma formação que vise o quê? Ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Olha só que interessante. E não ao preparo profissional, tá? Então, a educação básica da pedagogia Waldorf é o quê? O desenvolvimento pleno da personalidade. Para Steiner, todo ser humano até 18 anos deve ter acesso a todo o patrimônio e a todos os valores culturais humanos. Seria a melhor garantia contra os sentimentos de angústia, de frustração e de ódio, que estão na origem das tensões sociais. Um dos objetivos da pedagogia Waldorf é a mesma formação humana e as mesmas chances a todos. Certo? Bom, continuando aqui. Então, na
pedagogia Waldorf, a gente tem um ensino por épocas. O que é isso, professora? Então, muitas matérias é dada em épocas, ou seja, algumas disciplinas são lecionadas em forma concentrada. Então, mais ou menos como funciona a pós de vocês. Então, agora vocês estão estudando a disciplina de metodologias de ensino. Então, algumas matérias acontecem em períodos específicos, certo? E essas aulas são ministradas, o quê? Por exemplo, 2 horas por dia. De preferência, as primeiras duas. As primeiras 2 aulas são dedicadas durante algumas semanas a essa matéria específica. No ensino de épocas, há uma considerável economia no preparo e uma facilidade no planejamento, isso segundo a pedagogia. Bom, as matérias que necessitam de exercitação, ou seja, de experimentação, por exemplo, a matemática, né, que é uma disciplina que é dada no sistema de épocas, tem também, além das 2 aulas, aulas semanais de treino, em que a matéria nova é ensinada. Então, depois das aulas de época, que são essas 2 horas de aula, o que vem? Aí são trabalhadas outras aulas, como línguas estrangeiras, ginástica, euritmia, religião, artes e artesanato. Bom, em geral, a aula de época começa por uma parte rítmica, por meio de canto, de recitação, de exercícios fonéticos. O professor prepara o ambiente para que ele seja receptivo para o aluno. Outro detalhe da pedagogia Waldorf é que ela não adota livro didático, como a metodologia montessoriana. Né? Os alunos realizam o quê? A confecção dos cadernos de épocas. Professor, o que são cadernos de épocas? Então, o professor, ele passa ali os conhecimentos que são trabalhados de matemática, por exemplo, desculpa, e os alunos vão montar o quê? Os seus cadernos de época, onde eles apresentam o quê? Os resumos daquele conteúdo que foi trabalhado. Eles que montam os seus cadernos, tá bom? Bom, continuando aqui, o professor regente acompanha as mesmas crianças do 1º ao 8º ano. Outro detalhe aqui interessante, que eu acredito também que é importante, principalmente na educação básica, nas séries iniciais, e quando eu fiz o ensino fundamental eu passei por isso, que eu tive na 1ª série uma professora e ela ficou comigo na 1ª, na 2ª e na 4ª série. Então, na pedagogia Waldorf tem isso, tem um professor que fica com esses alunos até o 8º ano. É claro que tem outros professores que também ministram nessas turmas, mas tem um professor que acompanha esses alunos, tá? Mas a aula conhecida como principal da pedagogia Waldorf é cumprida diariamente, nas 2 primeiras horas da manhã, pelo chamado professor de classe. Bom, e como que é a avaliação na pedagogia Waldorf? Interessante, né? É um pouquinho diferente da avaliação no método tradicional que nós temos aí implantado na maioria das escolas públicas brasileiras. Então vamos lá. As escolas Waldorf não se baseiam em provas, né? Aquela prova escrita, nem testes, nem sabatinas, tá? E exames em que a matéria já seja preparada de forma de servir facilmente para fins estatísticos. Então, esse tipo de prova não tem, tá? O julgamento geral sobre o aluno, essa avaliação, levará em conta o quê? O tanto que o aluno se esforçou, o que ele fez e o que não fez para alcançar teu resultado, seu comportamento e seu espírito social. Bom, a avaliação é por meio de uma caracterização qualitativa, tá? Esta procura estimular, realçando o que há de positivo
e criticando o negativo só em relação ao que o aluno, sendo capaz, então o aluno era capaz, mas ele não fez, certo? Então, como que é o sistema de avaliação? É claro, tem os boletins anuais, e nesses boletins tem o quê? Um relato extenso sobre a biografia escolar do aluno, tá bom? Bom, o professor Waldorf desenvolverá esforços didáticos mais intensos para os alunos mais fracos e procurará ajuda de colegas ou de médico da escola ou medidas apropriadas como euritmia curativa, dicção, terapia pelas artes para trabalhar esses alunos que têm dificuldade. Aí, professora, e quando é exigido as notas? Então, quando é exigido pelas autoridades de ensino, né, o aluno precisa da nota. Naturalmente, essa questão da avaliação quantitativa é feita pela escola, mas é guardada em sigilo, tá? E será entregue para o aluno e para os pais no momento que esse aluno sair da escola. Então, essa avaliação quantitativa tem essa pontuação que nós temos hoje no nosso sistema de ensino tradicional, só que o aluno só vai ter acesso quando ele sair da escola. Bom, e como é trabalhado o currículo na pedagogia Waldorf? Um bom ensino consiste em não apenas querer transmitir informações. Uma fala interessante que eu li, acho que foi de Montessori, ela diz assim, que falar não constrói a aprendizagem, a experimentação sim. Então, um bom ensino não é transmitir informações, mas ensinar o aluno a aprender. E uma das possibilidades que é apresentado tanto por Montessori como Waldorf, na pedagogia Waldorf, é o que? A experimentação. O currículo, o que são trabalhados? Assuntos atuais e práticos. Então, eles seguem o currículo, né, a base nacional curricular comum, mas os conhecimentos mínimos requisitados. E um fato interessante da pedagogia Waldorf é que o estudo das 4 operações inicia no primeiro ano e é trabalhado o quê? O sistema analítico. Então, vamos lá, eu quero descobrir quanto qual o número que somado com outro número dá 4. Então, o aluno vai construindo, experimentando várias possibilidades com material concreto, pode até utilizar também, lá no caso da multiplicação, a tábua de Pitágoras e se trabalhar essa questão das 4 operações. Então, na pedagogia Waldorf, já no primeiro ano, trabalha o quê? As 4 operações. No ensino tradicional, a gente trabalha o quê? Primeiro, adição, subtração, depois multiplicação, que começa no terceiro ano, hoje, e divisão. Bom, característica do ensino Waldorf, o respeito ao ritmo e às diversas habilidades dos alunos, estimula a coletividade, né? Isso é muito importante. Inclusive, em um artigo que eu li, falou que, segundo a Unesco, a pedagogia Waldorf é uma das pedagogias que pode responder à nossa realidade cultural tão diversa que nós temos. Porque ela tem esse cuidado com a coletividade, ela estimula a coletividade. O ensino tradicional, ele é mais individualista, certo? Então, a gente tem que buscar esse sentimento de coletividade nos nossos alunos da educação básica. Interação social, eu sou já fui professora da educação básica no ensino fundamental nos últimos 4 anos, e é uma dificuldade essa questão de trabalhar em grupo com os alunos não querem. Então, na pedagogia Waldorf, isso é
muito importante, eles buscam e estimulam isso. E oferece, além do conteúdo, uma formação artística, primando pelo equilíbrio entre as 3 esferas de ação do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, antes de finalizar a pedagogia Waldorf, vou mostrar esse livro. Quando eu fui construir o material, tem muito pouco material disponível gratuitamente na internet sobre a pedagogia. Então, quando eu fui construir essa parte, eu adquiri esse livro porque ele não tem lá na minha biblioteca institucional. Então, vocês têm acesso à minha biblioteca. A metodologia montessoriana tem lá na minha biblioteca, mas a pedagogia Waldorf não tem. Então, assim, quem quiser se aprofundar sobre essa temática, eu vou disponibilizar nas aulas, inclusive a metodologia montessoriana e pedagogia Waldorf são utilizadas muito no ensino particular, certo? No Brasil, a gente tem algumas escolas e eu vou trazer isso para vocês. Não quer dizer que a gente não consiga algumas práticas exitosas, alguns princípios inserir no nosso ensino tradicional. Então, eu estou trazendo aqui, não é para vocês querer fazer uma revolução na escola e já ir implantando o método montessoriano, até porque nas escolas públicas elas não têm estrutura física, certo? E nem financeira para atender totalmente tanto a metodologia montessoriana como a pedagogia Waldorf. Mas é interessante alguns princípios a gente já inserir no nosso fazer docente. Tem algumas coisas que dá para a gente já ir trabalhando e pensando e reconstruindo o nosso processo de formação continuada. Bom, vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho da pedagogia de Freinet. Quem foi Celestine Freinet, que desenvolveu a pedagogia Freinet? Então, ele foi educador. Segundo a pedagogia de Freinet, a educação, ela é a partir da criança, leva em conta todas as suas potencialidades e sua evolução natural para tentar educá-la. Para quê? Para a vida. Rubens Alves aqui, educação para a vida. Este autor foi ignorado nos tratados sobre pedagogia, principalmente nas aulas universitárias, tá? Sua proposta de criar uma escola para o povo. Então, a pedagogia de Freinet é uma pedagogia da escola nova, que busca o quê? As potencialidades, valorizar, leva em conta as potencialidades da criança e sua evolução. Segundo Ibernon, escrevendo sobre a pedagogia, Freinet, ele disse assim: o importante são os princípios nos quais as técnicas se baseiam. Então, quais os princípios que norteiam sua prática docente, seu fazer docente lá na educação básica? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a pedagogia de Freinet. Então, o trabalho tem que ser bem estruturado, organizado, inscrito a partir de desejos e dos interesses e também do quê? Das possibilidades da criança, tá bom? Não se separa a escola da vida pessoal e comunitária, nem, portanto, a cultura da natureza. Não arranca a criança de sua realidade vital e faz o quê? Sua integração, impulsiona para quê? Para um mundo melhor, né? Então, a educação nessa perspectiva busca o quê? Uma educação para a vida, para a construção de um mundo melhor. Então, quais são os pilares da pedagogia Freinet? Todas as pessoas têm direito a uma educação que considere o quê?
os seus aspectos cognitivos, afetivos e social. A educação é via de acesso para garantir, olha aqui de novo, ó, pleno desenvolvimento dos direitos humanos e das liberdades individuais, conforme a pedagogia Waldorf e a pedagogia Freinet. O objetivo da escola, da educação, é o desenvolvimento pleno do aluno. Então, essa pedagogia fundamenta-se na cooperação, aqui de novo, ó, mesmo que falou lá na pedagogia Waldorf, desenvolver o pensamento crítico, olha aqui, e reflexivo para a autonomia. E o que mais? Formar crianças felizes para viver o quê? Em harmonia e cuidar do planeta. Isso aqui é muito interessante, né? Como é que vai ficar o nosso planeta se a gente não cuidar dele, se as nossas ações cotidianas não buscar esse cuidado? Bom, lutamos para uma escola de trabalho criativo, olha aqui, autônomo e cooperativo, olha aí. O ensino tradicional, ele é muito focado no individualismo. A gente observa a exposição das carteiras, das cadeiras na sala de aula que nós temos hoje. Então, assim, são os alunos separados em filas como se fosse um processo produtivo. Trabalha por uma escola centrada no quê? Nas pessoas. Foco na livre expressão. Bom, vamos aos fundamentos da pedagogia Freinet. Centralidade da criança, né? Então, o trabalho ele tem que ser, como eu falei anteriormente, estruturado, organizado, cooperação. Aí, um outro detalhe que a pedagogia Freinet tem é o quê? O plano individualizado de trabalho, ou seja, cada aluno tem o seu plano de trabalho, quais são os conhecimentos que ele tem que adquirir no bimestre, ou no semestre e no ano, e ele seleciona ali quais os conhecimentos ele quer trabalhar em determinado momento. Bom, principais técnicas de Freinet, né? A prensa escolar. Então, ele não trabalha também com livro didático, tanto a pedagogia montessoriana, pedagogia Waldorf, pedagogia Freinet não utiliza o livro didático, então eles constroem o seu próprio material. Inclusive, ele utilizava, na época que foi instituída a pedagogia, ele utilizou essa pedagogia, ele tinha uma prensa e ele produziu o seu próprio material. Uma das outras técnicas é o que? O tateio experimental, também que existe na pedagogia Waldorf e no método montessoriano, que é a experiência, o aprendizado pela experiência. Então, é trabalhado o que? O texto, desenhos livres, e o livro da vida. O que é o livro da vida? Então, o livro da vida ele é bem interessante, que o aluno ele vai descrever, expressar aqueles conhecimentos que foram trabalhados pelo professor naquele dia de várias formas. Então, ele pode desenhar no livro da vida aqueles conhecimentos, o que ele achou, ou então expressar os seus sentimentos e os conhecimentos adquiridos sobre aquele conhecimento que foi trabalhado. Então, é bem interessante esse livro da construção desse livro da vida com os alunos. Aí a gente tem o que? Os fichários escolares, né, que os alunos recebem as atividades para serem realizadas, e tem também uns fichários de autocorreção. Então, atividades de português, matemática, eles recebem as atividades para fazer, e quando eles chegam na escola, eles recebem esse fichário de autocorreção para fazer as devidas correções, tá? Então, tem outras técnicas que a gente vai falar nos momentos síncronos, que é a biblioteca de trabalho,
tá? E a correspondência interescolar, tá? Como não trabalha com livro didático, então tem aqueles livros que vão subsidiar, aqueles livros base, que vão subsidiar a construção do conhecimento. Como eu falei anteriormente, tem um plano de trabalho individual, semanal e quinzenal, tá? E Freinet, ele trabalha aqui um outro instrumento interessante, que é o quê? A autoavaliação. Então, nesse momento, o aluno ele vai refletir o que ele aprendeu durante esse percurso formativo, certo? Bom, finalizamos aqui sobre a pedagogia Freinet. Então, essa aula foi um pouquinho extensa, mas assim, é bem interessante essa temática. Não quer dizer que você precisa adaptar, pegar a pedagogia Freinet, como eu disse anteriormente, implantar na sua escola. Mas alguns princípios a gente pode implantar nos nossos projetos políticos pedagógicos de educação básica e tentar construir uma educação realmente para a vida e não somente transmitir conhecimento. Aqui estão as referências que eu trago para vocês. Alguns livros, esse aqui, ó, Pedagogia Freinet, está disponível lá na minha biblioteca da instituição. E também o livro que eu falei, o Método Montessori, ele também está disponível lá na minha biblioteca. Bom, finalizamos aqui. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.